Então, pessoal, vamos lá. Como estão o trabalho de vocês? Kleber, como é que está o seu trabalho? Você Tá, escolheu um tá, tema... tá. Eu coloquei o tema de incêndio em hospitais. Você mudou? Mudei, ó. Mas, homem, eu achei que aquele tema você ia dar, assim, fazer ele top. Cara, você mudou mesmo. Mas tu sentiu muita dificuldade? Aí como é que tá a elaboração do teu trabalho? Ainda tá em andamento. Tá faltando o quê? Tudo. Ave Maria, então tá em andamento, ele tá parado, né? Eu já Mas peguei a do você... Kleber. Todo modo ele faz um charmezinho e toda a vida do 10 é dele. Ave Maria! Não, vamos ver que hoje eu quero 10, quarta-feira de todo mundo apresentando, tirando só nota acima de 9, Professora, em 10. Oi, querido. o meu tema Hum. não tem muita coisa, mas sobre o assunto não. Eu estou estendendo para outras coisas, mas dentro do assunto. Mas não Dentro da específico. área de segurança, não é isso? É, Pronto. Ok, também dá certo. Porque assim, como a gente sabe, essa disciplina, ela visa mais a gente compreender o que é a questão dos princípios de incêndio, quais são as noções básicas que a gente tem que ter a respeito dele para a gente reconhecer. Então, assim, realmente, quando a gente pega um assunto, por exemplo, como o seu, ele vai mais abordar questões referentes à questão dos impactos que ocasionou a explosão. Vem falando, pelo que eu li naquele artigo, ele fala alguma coisa assim a respeito assim, do que pode ter ocasionado o incêndio. E aí o interessante é você trabalhar em cima disso também, sabe? Você identificou o que foi ocasionado o incêndio, você relatar sobre isso e, por exemplo, dar o seu parecer como um técnico de segurança. O que poderia ter sido feito ali para não ocorrer aquele incêndio, para não ter provocado aquela situação. E aí você pode propor algumas medidas de segurança também para ele. Aí nessa linha você consegue elaborar legal. Aí, Samila falou comigo agora à tarde, não foi? Qual era mesmo? Me lembro quais a dificuldade que você estava sentindo. Ai, mulher, peraí que eu vou ver na sua mensagem que eu Abra aí. Professora, é para falar sobre os extintores também, todos ou só Vê o que só. precisa? Olha só. Tem determinadas áreas que vão precisar de vários tipos de extintores. Vai depender muito em relação à questão do ambiente que ocorreu o incêndio. Mas, no mínimo, pessoal, a lei ela exige que o ambiente possa ter, no mínimo, dois extintores, dois tipos de extintores. Geralmente, a gente vai sempre encontrar aí, com toda certeza, o extintor de água pressurizada, que ele é muito utilizado, e o de pó químico, né? Que é o PQS. Então, a gente vai encontrar esses dois mais frequentes. Agora, óbvio que dependendo, porque as áreas elas podem ser determinadas em níveis de risco médio, baixo e alto, né? Então, vai ser justamente a extensão desse risco em cada área que vai determinar. Mas, no mínimo, se exige dois extintores. Aí vai depender muito do ambiente, né? Se você tiver em um ambiente que tenha eletrônicos, você vai precisar ter o extintor
que ele possa atender a essa área na especificação dos incêndios provocados por questões eletrônicas, certo? Algum curto-circuito, fios descascados, enfim. Vai depender muito da atividade que ela é desenvolvida naquele ambiente. E aí? Vamos. Quem mais? Quem mais está com dúvidas? Quem que ainda não começou a fazer realmente o trabalho? Além de Kleber. O meu tá faltando fazer o slide. Eu separei todas as informações e ainda não coisei porque eu tô sem computador, mas vai dar certo. Dá. É para quarta-feira? Eu só fiz rascunho também. Eu só fiz rascunho para depois fazer o slide. Eu também tô sem computador, vou ter que fazer pelo celular mesmo. Aí, ó, olhem só, já tem uma pessoa para ajudar vocês aí aparecendo. Coisa boa é prima, viu? O pessoal do coração bom é isso mesmo. Tem que ajudar o coleguinha de verdade. Obrigada. Mas pronto. Como é que vocês estão começando a pesquisa de vocês? Pera. Deixa eu ver aqui, abrir aqui. Então, em relação à questão do celular, se você conseguir fazer o slide pelo celular, pode apresentar pelo celular, não tem problema. A questão é que a apresentação ela vai ter que ser feita em slide, né? Então, o critério de avaliação vai ser esse. Mas só pelo PowerPoint, pode fazer pelo Word. Não, tem que ser pelo PowerPoint a apresentação, porque pelo Word aí ficaria melhor pelo PowerPoint. Mas eu posso abrir uma exceção pelo... Eu posso abrir uma exceção pelo Word, agora tem que estar cumprindo toda o que eu solicitei. Oi. E se fizer num arquivo em PDF? Para apresentar, contando que esteja organizado da forma que eu solicitei, dá certo. É porque eu preciso avaliar a organização. Eu acho mais organizado pelo PowerPoint. Mas se vocês acharem que dá certo apresentar pelo PDF, transformando em PDF, pode apresentar. Agora, eu só quero que esteja organizado. Que esteja em tópicos, que tenham as imagens. Eu não quero texto longo na apresentação. Só para ampliar os horizontes, mas ótimo. PowerPoint é o melhor. Ótimo, perfeito. Eu adoro essas sugestões, que às vezes a minha mente, ela se fecha às vezes. Mas aí sempre é bom. Mas critérios de avaliação é esse. A organização, eu vou avaliar o trabalho, a organização do slide de vocês. Então, não quero textos, vocês podem colocar informações podem colocar, mas não aqueles textos que ocupam a página toda da apresentação. Aí não dá certo. Aí já perde ponto. As imagens, para fazer o processo da ilustração, quem quiser também, por exemplo, colocar a imagem, colocar um vídeo. Aí, família já tá sabendo de tudo, viu? Pode colocar. Tá liberado. Aí, esse vai ser um critério de avaliação que eu vou estar colocando. O outro critério vai ser justamente, esse critério é o que vai pesar mais, que é vocês apresentando para mim, vocês falando, vocês explicando, como se vocês estivessem, por exemplo, fazendo um DDS. Tem um grupo de trabalhadores e vocês têm 10 a 15 minutos para vocês falarem sobre determinado tema e vocês vão ter que falar. Da mesma forma vai ser aqui, só contando que
vocês vão me explicar o trabalho de vocês. Então, eu vou avaliar a segurança, a coesão, a coerência, certo? Para que não se fuja muito do tema. Então, assim, ele tem que estar bem amarradinho. Por isso que eu coloquei aqueles tópicos, porque da última vez foi o Felipe que estava sentindo dificuldade de como iniciar, né? Por onde iniciar. Então, dessa vez, eu coloquei justamente esses pontos para guiarem vocês no processo de criação do trabalho, né? De pesquisa, e para apresentarem no PowerPoint, certo? Então, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta de Samila. Pronto, muito bem. Pode colocar a imagem e falar sobre elas, dá certo. Fica ótimo. E você falou que não estava sabendo falar sobre as atividades desenvolvidas no ambiente e as possíveis situações. Por exemplo, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas no ambiente quando você chega numa instituição? Não é isso? Numa instituição de ensino. Qual é o primeiro ambiente que você se depara? Não é a recepção? Né? Depois da recepção, você vai ter a parte da diretoria, do apoio pedagógico, depois você tem a biblioteca, você tem as salas de aula, depois você tem os espaços de lazer. Então, cada ambiente desse, ele vai proporcionar um risco, certo? E pode ser um risco igual em relação a algum outro ambiente, pode ser, claro, e também pode ter alguns riscos que são diferenciados. Então, você pode, por exemplo, pegar a área que você está trabalhando e falar sobre cada ambiente dessa área. Quem ficou com o ambiente de escola pode fazer essa separação por ambientes e falando sobre cada um, mostrando quais são os riscos, e quando mostrar quais são os riscos de possíveis sinistros em relação à questão do incêndio, vocês, por exemplo, você verifica que nesse ambiente não tem sinalização, ou a sinalização ela está obstruída, certo? Pode ser pela questão do acesso, né? Porque o acesso aos extintores tem que estar em um ambiente que não esteja obstruído, tem que ser um ambiente livre, porque se ocorrer algum princípio de um sinistro de incêndio, aquele espaço que ele está obstruído vai prejudicar a pessoa ter acesso o mais rápido possível ao extintor para poder utilizar ele. Então, aquele espaço ele não pode estar obstruído, ele tem que ser um espaço livre, certo? Então, você observou isso e você já coloca lá nas suas observações, que é recomendado organizar o local, para deixar o local livre, para não ter nenhuma obstrução de acesso. E você observa também que as placas, falta placa de sinalização, ou as placas elas já estão riscadas, enfim. Você também pode dar a sugestão para trocar essas placas. Você vai indicar qual vai ser o extintor que tem que estar ali, certo? Qual é o extintor mais adequado para uma possível situação de sinistro. Então, a gente vai pegar a situação e vai criar ela na nossa mente, imaginar o que poderia acontecer em uma determinada situação naquele ambiente, certo? Então, esse é o exemplo em relação à questão de quem pode estar fazendo algum trabalho referente às escolas. Subdividir os seus ambientes e observar eles e identificar os possíveis sinistros que vão estar acontecendo. Então, é justamente isso, a gente vai fazer essa listagem. A gente vai listar quais são essas atividades desenvolvidas no ambiente e a gente vai colocar as possíveis soluções caso ocorra algum determinado sinistro, algum sinistro que possa iniciar ali, certo? Por exemplo, a questão da cozinha, né? A cozinha industrial. Eu vou chegar no ambiente de cozinha industrial e vou identificar quais são as atividades que são desenvolvidas ali naquele ambiente. De toda forma, é a questão para a pessoa que está lá preparando a alimentação,
ela vai estar em contato com quem? Vai estar em contato com eletrodomésticos, vai estar em contato diretamente com o fogão para funcionar, ele precisa do gás. Então, eu tenho que verificar se a mangueira desse gás, ela está boa, né? Se ela ainda está dentro da validade, se o registro está dentro da validade. Eu tenho que identificar a questão dos fios dos eletrodomésticos para saber se eles não estão descascados, para saber se os fios eles são corretos, porque dependendo do eletrodoméstico, a gente vai utilizar alguns fios que eles são mais grossos, então eles não são aqueles fios mais comuns que a gente vê, certo? Então a gente vai supor essas situações. Então, eu tenho que fazer essas verificações, e quando eu fizer essas verificações, eu vou ter que justificar por quê. Então, vou dizer lá, não, porque se os fios estiverem descascados, pode acontecer curto-circuito, se estiverem expostos, pode levar as pessoas ao choque, ocorrer determinados acidentes ali, e nessa questão desses acidentes iniciar um sinistro, certo? Então, a gente vai pegar o ambiente e vai verificar esse ambiente de uma forma muito minuciosa. É dessa forma. E aí? Deu certo? Deu para entender? Vai dar certo. Qual é o teu tema? Eu não lembro. É dos camelôs lá de Rio Preto, o negócio. Sim, o do camelódromo, não foi? Isso. Certo. Ali, você vai ver principalmente o quê? A concentração. Aquele camelódromo eram várias barraquinhas, umas próximas a outras, que tem vários tipos de materiais que podem levar a um incêndio, certo? Então, justamente essa concentração de produtos podem levar a, de repente, ter um incêndio. Então, você vai ter que avaliar todo esse ambiente. A dica que eu posso dar para você é pegar a questão desse ambiente, do camelódromo, ver como ele é, certo? Identificar como é a organização dele, se tem licença, porque às vezes tem lojas que estão trabalhando, mas não tem licença, elas não têm a liberação para estarem funcionando, porque justamente falta a questão dessa adequação desses planos contra incêndio, né? Então, você pode colocar sugestões como essa também. Agora, você tem que verificar o ambiente, você tem que ver as condições que o ambiente ele está exposto. Pode levar em consideração que você não pode apenas se limitar ao incêndio que ocorreu naquele camelódromo. Você pode usar ele como uma referência para expandir a sua pesquisa e procurar lá como é a organização dos camelódromos, certo? Ou quais são os riscos que ocorrem em um camelódromo de princípio de incêndio. Você vai utilizar esse que eu mandei aí como uma base. Você especificamente não precisa falar sobre ele, mas você vai ter que falar sobre um tema e um plano que seja ligado ao conteúdo, entendeu? Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas podem estar querendo falar especificamente sobre o conteúdo que eu mandei. Pode falar? Pode. Mas se não quiser se limitar só a ele, beleza. Agora, contando que se for falar sobre o conteúdo que eu indiquei, que eu coloquei lá, vocês podem pesquisar mais a fundo e pesquisar em outras circunstâncias para somar com as informações que vocês já têm disponíveis da situação que aconteceu. Tá certo? E aí, Vaninha, me conte, como está o seu trabalho, linda?
Daninha, tá por aí? Oi, Como é que tá seu trabalho? mulher, é complicado, que não vai ter como eu fazer esse trabalho, não, que eu não tenho um computador nem nada. Meu amor, mas fale com o pessoal do grupo para eles lhe ajudarem. Veja quem pode fazer a apresentação para você. Não deixe de apresentar, não. Vai ser melhor apresentar do que fazer prova. Eu ia fazer com Clécia, mas ela disse também que não sabe. Ela disse que não sabe como é fazer os slides, ela não sabe. Aí fica difícil. Ah, não, a gente tem como resolver essa situação. É só você ver com a turma quem pode ajudar, quem pode auxiliar vocês a fazerem. A gente faz um trabalho em equipe, mas não deixem de apresentar. Eu acho que é bem melhor. Tá vendo? Aqui a gente tem Yasmin dizendo que deu certo. Todo mundo tem uma dificuldade, mas a gente se ajuda e dá certo. Por isso que eu estou dizendo, quem for fazendo a apresentação, pode mandar para mim, que eu faço a avaliação, de se é para mudar alguma coisa, se é para colocar alguma outra informação. Mas é porque eu não sei, o celular não presta para mostrar os slides, tem que ter computador, né? Aí eu não tenho. Aí Clécia disse que não sabe se ela também não sabe fazer, aí tá difícil. Professora, tem um notebook do meu filho, mas assim, eu não sei fazer os slides, porque eu nunca fiz, nunca apresentei. Sei. Mas se me der uma dica, eu posso sim fazer, entendeu? Até porque o tempo também é pouco. Entendo. Mas aí é que tá, a gente tá no curso e eu entendo a questão do tempo perfeitamente, mas a gente vai ter que se organizar em relação ao tempo. Eu sei que é muita coisa. Não, pelo tempo, eu até posso me organizar. Não vai ser a Pronto. questão do tempo que eu vou deixar de apresentar, não. Eu digo assim, para fazer os Entendo. slides, eu não sei como eu Pronto. faço pelo computador, pelo notebook. Você pode, é bem simples. O modelo não precisa ser um modelo tão arrojado para fazer a elaboração da apresentação, não. Pode ser aquele, no PowerPoint tem umas apresentações padrões lá, que vocês escolhem o layout e ele já aparece, você só vai alimentando, só vai digitar ele, só vai digitar as informações, apenas isso. Mas, vamos fazer assim, quem está com dificuldade de fazer a apresentação no PowerPoint, amanhã eu pego um tempinho meu, à noite, e aí eu vou dar uma aula para vocês, explicando como é que a gente faz a apresentação no PowerPoint. Vai ser uma aula só para PowerPoint. Agora, Pronto, no máximo meia hora. No máximo meia hora, porque amanhã vai ser bem corrido para mim. Aí, quem está com dificuldade, aí já aproveita, já passa aqui na aula de amanhã, que a gente se arranja, certo? Vou fazer Amanhã, isso. Professora, eu não compreendi. Amanhã, de 7h30. Pronto. E o trabalho é apresentado na quarta-feira, a que horas? De 7h15, certo? Vai iniciar as apresentações. Acho que no máximo 15 minutos de apresentação. Eu perdi aula, porque quando eu chegava do trabalho, até a prova eu perdi, porque não deu tempo quando eu cheguei do trabalho tarde. Sei. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai, tudo no tempo de Deus. Iremos fosse dar gente, dá tudo certo. Pois pronto, amanhã eu posso abrir o espaço para a gente ver meia hora da questão da apresentação e a gente falar só especificamente disso. Eu vou passar o básico do básico, a parte mais necessária da apresentação. Então. Viu? Combinado. Aí, pronto. Vamos fazer. Que aproveite. Tem que respeitar a professora, viu? Professora, quer dizer que pelo celular tem como Tem, pelo celular tem como fazer. Porque se tiver, eu faço no individual mesmo. É só ter o aplicativo. Tem como fazer sim. Qual é o aplicativo? É o PowerPoint. Tem que ter o pacote do Microsoft nele, no celular. Qual é, professora?
É o Entendi. PowerPoint mesmo. É porque o PowerPoint ele faz parte do pacote da Microsoft. Se tiver a Microsoft no seu celular, tem o PowerPoint. Esses celulares mais modernos, eles têm. Esses mais comuns, eles têm. Compreendo. De toda forma, amanhã eu estarei aqui. Eu fiquei com incêndio de residências. Foi. Aí eu vou ver se Exatamente. eu vou baixar o aplicativo e vou fazer. Você verifica se tem disponível já no seu celular. Se É não o tiver, mesmo? PowerPoint. O meu vai ficar o mesmo tema que Vaninha, já que ela vai fazer individual. Não. O ideal é você procurar um tema diferente. Quem tinha ficado com bebidas e não ficou foi Clara. Se você quiser ficar sobre incêndios em áreas de bebidas. Em áreas de bebidas? Em fábricas de bebidas também acontece muito. Mas, de toda forma, no grupo tem uma lista de temas disponíveis. Eu acho que só 2 pessoas me deram um feedback a respeito do tema, que foi justamente Clara e Vaninha que falaram comigo. Oi, não entendi, professora. Eu entender o áudio direito, eu falo com a senhora no privado, depois da aula, ou amanhã, tá bom? Pronto, tá bom, tá tranquilo. Pode falar. Se eu não responder logo, só vai falar de novo. Certo, sem problema. Obrigada pela atenção. Nada, eu que agradeço. Então, assim, amanhã a gente vem ver isso aí. E, pessoal, quem quiser já ir me mandando para eu verificar. Se Yasmin quiser me mandar, eu já dou uma olhada. Vejo, já dou um retorno para você. E... Verificar o quê, professor? Verificar o que A apresentação. Quem tiver com a apresentação pronta, já pode mandar para mim, que dá certo. Amanhã eu mando a minha pra você dar uma olhadinha. Certo? Pode chamar de você, não tem problema não. Deixa Você me manda o nome do aplicativo no privado para mim olhar, para mim baixar aqui. Oi, Felipe. Não acharia interessante já dar esse aulão aí do PowerPoint agora, não? Agora, eu tinha umas informações ainda para repassar. Passa logo as informações. Caso para vocês agregarem mais informação do trabalho de vocês. Aí, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então, essa parte aqui é uma das coisas que a gente vai utilizar muito nosso trabalho, que é justamente reconhecer quais são os tipos de incêndios que podem ter. Pode ser, pessoal, que, por exemplo, em um ambiente, ele possa ter mais de um tipo de incêndio que possa acontecer, certo? Vai depender dos elementos que vão estar compondo a área de trabalho. E pode ser também, por exemplo, em um prédio, certo? O prédio, ele tem vários andares. E cada andar, ele tem uma composição diferente em relação à atividade, certo? Pode ser um andar, pode ser que seja apenas de armazenamento. Pronto, a questão de administrativa, que tem folhas que ficam armazenadas, pastas, livros, certo? Então, esse ambiente, ele já é um ambiente que ele já tem uma propensão maior de ter um incêndio que seja de classe A, que seja justamente por esses materiais que tem de papel, de celulose, então, de madeira. Então, a gente já pega esse ambiente e já identifica ele como um ambiente de risco que tem aí possibilidade de ter um incêndio de classe A. Aí você já vai, por exemplo, na cozinha industrial desse prédio, aí a gente já observa outro risco, né, que é justamente um risco de incêndio de classe K, que é justamente devido à questão do óleo que está ali presente. Então, já tem esse tipo de classificação. Já é aquilo que eu falei no começo da aula.
E a gente pode ter um ambiente, como o exemplo da escola, e ter vários setores com vários tipos de riscos, e a gente ir identificando quais são esses riscos. Então, a parte principal desse trabalho é a gente identificar quais são os riscos maiores. Se a gente for para uma casa de máquinas, vocês conhecem a casa de máquinas? Já ouviram falar? Já entraram? Não sei nem o que. Uma casa de máquina é onde tem várias máquinas. Por exemplo, Nossa. é onde fica, pode ficar um gerador, certo? Pronto. No Porto Ilha, quando eu fui, tinha uma casa de máquina. Imagine um ambiente, uma plataforma, que ela fica em alto mar, onde essa plataforma tem dormitórios, tem área de trabalho, tem área de lazer, tem área de alimentação. Então, a gente precisa de ter um maquinário muito grande para poder manter tudo aquilo, né? Todas aquelas atividades que são desenvolvidas ali. Desde as necessidades primárias até o próprio desenvolvimento das atividades, certo? Então, para manter a questão das máquinas que fazem as perfurações. Então, precisa de um ambiente. E esse ambiente é chamado de casa de máquinas, que é onde fica justamente todo o maquinário que ele dá esse suporte, certo? Acontece uma falha técnica nessa casa de máquinas. O que vai ocorrer? Então, a gente tem um princípio aí de incêndio, temos um sinistro. E esse ambiente, ele é um ambiente totalmente isolado, certo? Ele é muito isolado, tem que ser um ambiente que ele não pode ser superaquecido, porque imagine a quantidade de máquinas que trabalham ali 24 horas, como pode aquecer aquele ambiente, pode gerar calor, no caso. Então, tem que ser um ambiente que, ele, além de ser isolado, ele seja bastante, ele tenha a refrigeração, justamente para não ocorrer o aquecimento, e esse aquecimento ele não sofrer nenhum tipo de incêndio. Então tem que ser um ambiente adaptado e adequado para aquela situação. Mas mesmo assim, não quer dizer que não vai ocorrer algumas falhas, não quer dizer que não vai precisar estar sempre em manutenção, que o técnico de segurança não vai fazer a vistoria. É extremamente necessário isso, porque é como se fosse o coração de toda aquela plataforma. É ali onde tudo acontece. Então, tem que ser monitorado 24 horas. Quem trabalha na casa de máquina, trabalha, assim, 24 horas. Sai um, entra outro. Justamente porque tem que fazer o acompanhamento, né? Então, se ocorrer qualquer falha ali naquele ambiente, eu vou ter um incêndio. Esse incêndio é de qual classe? Eu vou determinar qual. Qual vai ser a classe dele? Vai ser a classe A, classe B, classe C, classe D ou K? Qual vai ser? Tá aí no slide. Qual Pode vai ser? repetir, por favor? Claro. Qual vai ser o incêndio que pode surgir? Qual tipo de incêndio pode surgir nesse ambiente, nessa casa de máquina? Aqui não está dando para ver direito. Você pode falar um por um aí, por favor? Classe A, classe B, classe D. Não, eu digo o que tem escrito em cada um, você pode falar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar, posso. Então, o verdinho aí, certo? Papéis e madeiras. O vermelho, líquidos e inflamáveis. O azul, equipamentos eletrônicos. O D, ele tá um tanto difícil de enxergar. Mas são... não estou conseguindo enxergar, não. E o K é o óleos e gorduras. Oi? Na situação de novo aí, do sinistro, eu perdi algumas coisas. Como?
Repite. Como surgiu esse incêndio, que eu perdi algumas coisas quando você estava narrando aí. Em relação à casa de máquina? Certo, tá. Isso, não, peraí. Não, vai ser o C. Vai ser o do equipamentos eletrônicos, porque é uma casa de máquinas que pode pegar fogo pela quantidade justamente de máquinas que eu tenho ali que são eletrônicas e que elas podem gerar esse aquecimento desse ambiente. Então, é justamente isso, Felipe, que eu estava falando, que, por exemplo, numa casa de máquinas, quando a gente chega em uma plataforma, em alto mar, a gente tem um ambiente ali que ele é o coração de todo o trabalho, né? Que é justamente a parte onde ficam as máquinas, que é para as máquinas, elas vão manter todo o funcionamento daquela plataforma e é um ambiente que ele não pode ter nenhuma falha técnica. É um ambiente que tem que ser controlado 24 horas, certo? Por quê? Porque pela quantidade de máquinas que eu tenho ali, ela me gera dois problemas principais. É a questão do calor, devido ao funcionamento. O computador, quando ele está funcionando, o cooler dele não está ventilando e não sai um vaporzinho, um ventinho quente ao lado. Não é isso? Então, da mesma forma, é justamente uma casa de máquinas, que eu tenho várias máquinas funcionando 24 horas, e eles vão gerar justamente esse calor, certo? Que não pode ter, esse ambiente não pode ter nenhum determinante de calor, porque se tiver o calor, a gente já sabe que ele já é um pressuposto totalmente necessário para ocorrer um sinistro. Então, esse ambiente ele tem que ser totalmente frio, certo? Com a temperatura controlada, tem que ter uma temperatura adequada para ele, para estar funcionando, e ao mesmo tempo gera outro problema, qual seria? Seria justamente em relação à questão do barulho, certo? Então, esse barulho também tem que ser um barulho, eu não vou ter como controlar esse barulho, mas eu tenho como isolar ele. Porque senão, as pessoas que estão trabalhando ali naquele ambiente, ou trabalhando ao entorno desse ambiente, eles vão estar sofrendo com o barulho. E a gente sabe que é um risco, né, colocar o funcionário para trabalhar exposto a um barulho contínuo 24 horas por dia ou diariamente. A gente sabe que gera problemas de saúde, ou ele perde a audição, ou ele cria problemas cardíacos, certo? Ele perde a potencialidade sexual dele. Então, esses são riscos que devem ser controlados, certo? Então, voltando para a parte de prevenção e combate a incêndio, esse ambiente ele não pode ser um ambiente que seja muito quente. Tem que ter um controle dessa temperatura. Mas para isso eu preciso o quê? Ter uma equipe que vai estar 24 horas trabalhando ali, certo? Vai ter mudanças de turno, equipes que vão estar modificando em cada turno. Mas se porventura ocorrer um sinistro naquela casa de máquina, um princípio de incêndio, se alguma máquina que estiver lá, ela ficar superaquecida, ao ponto de repente chegar a explodir, eu vou ter que identificar qual vai ser o extintor que eu vou usar. O extintor que eu vou ter que usar é justamente esse azul que tem aí na tela, o da classe C, que é justamente o extintor referentes à questão de equipamentos elétricos, certo? Então, esse é mais um exemplo de como a gente vai estar avaliando. É praticamente isso que eu vou estar querendo que vocês vão exponendo no momento da apresentação para mim, certo? Então, o principal ponto é esse.
a gente saber identificar quais os incêndios possíveis que vão ocorrer em uma determinada área. Pode ser isolada, pode ser isolada. Se vocês quiserem separar por áreas de trabalho e dizer cada um, podem fazer. Então, o que vai definir, por exemplo, eu tenho um projeto, certo? Que a gente chama um projeto de combate a incêndio. Geralmente são as pessoas os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, inclusive até os bombeiros, que eles podem fazer esse projeto de incêndio, de prevenção e combate ao incêndio. A gente, quando chegar nas áreas, certo, nos ambientes de trabalho, a gente vai ter que observar as escalas, que é a escala, ela pode ser de um incêndio de nível baixo, de um nível médio ou de um nível alto. E aí, essas informações, elas são importantes justamente para me definir quantos extintores vão ser necessários eu ter nesse ambiente de trabalho. Por mais que a lei, ela diga que no mínimo eu vou ter que ter 2, mas se for um ambiente muito grande, e aí? Eu vou ter que identificar por área quantos extintores eu vou ter que ter ali, certo? Então, essa carga de incêndio, ela é justamente a classificação da edificação em área do risco quanto à carga de incêndio. Mas, muitas vezes, essa carga de incêndio, por exemplo, ela não é utilizada como parâmetro de medição. O que vai ser utilizado como parâmetro de medição vai ser justamente o distanciamento em relação à questão do incêndio, certo? Mas vamos lá. Um incêndio, ele é considerado de nível baixo quando ele tem uma queima aí de até 300 microjoules metros quadrados, certo? Eu vou ter um incêndio médio, acima de 300 até 1.200 microjoules quadrados. Aí eu vou ter um incêndio de alto nível, quando for acima de 1.200 microjoules quadrados, que é justamente essa queima, essa quantidade de queima que vai ser em relação à questão do incêndio. Mas esse aqui é um parâmetro em relação à questão dos 300 ou acima de 1.200, que ele não é tão usado. A gente usa muito a questão da distância, certo? Por exemplo, de um nível baixo, eu vou ter uma distância de 25 metros. Esses 25 metros é justamente assim, a distância da onde a pessoa está até onde ela pode ir para pegar o extintor, certo? É a distância que vai cobrir justamente esse percurso, da onde a pessoa está até onde ela vai estar o extintor. A gente observa que os 25 metros, ela já é uma distância até grande, né? 25 metros da onde a pessoa está trabalhando para chegar ao extintor e um sinistro, a gente percebe que ela é uma distância relativamente grande. E qual é a tendência? É que cada vez que o incêndio ele vá se tornando com uma capacidade maior, então esse distanciamento ele ir reduzindo, certo? Então, quando eu já chego no nível médio de incêndio, eu vou encontrar um distanciamento de 20 metros. E para chegar no nível alto, eu vou ter um distanciamento de quê? 15 metros. Então, a gente percebe que quanto maior é a extensão do incêndio, o risco, ainda mais alto, então significa que eu vou ter que ter mais extintores presentes. Quanto mais eu diminuo a distância, mais extintor presente eu tenho, certo? E a princípio, qual é a primeira ideia que a gente tem que tem em relação a isso? Não sei, é bom vocês, quando chegarem em determinados cantos, vocês pararem e observarem aonde está o extintor, ou se esse canto tem extintor, certo? Porque, por lei, o ambiente que tenha um risco baixo, médio ou alto, seja ele qual for, ele tem que ter
o primeiro extintor a uma distância de 5 metros da porta principal, certo? Então, da porta principal, eu tenho que ter um extintor com a distância de 5 metros. Começa a contar justamente daí, certo? Tudo tranquilo aqui? Ou dúvidas? Deu para definir esses conceitos de distanciamento, da questão da classificação do risco? Tudo suave? Sim. Pronto. Aqui, gente, vocês vão ver isso aqui de uma forma mais minuciosa, quando vocês fizerem um curso específico para a parte de combate e prevenção a incêndios. Vocês vão ver ele de uma forma mais precisa, mais minuciosa. Aqui é para a gente poder, estou pincelando, para a gente ter pelo menos esses conceitos em mente, a gente saber, certo? Chegar no campus, observar aonde está o extintor, tem que estar justamente próximo à entrada principal, 5 metros de distância, verificar qual é o risco em relação a incêndio, né? Qual a escala do risco que pode ter, se for um risco baixo, médio, alto, geralmente em ambientes assim, de escritórios, que a gente faz mais a parte burocrática, geralmente o risco, ele vai ser um risco baixo, certo? Ele vai ser um risco baixo. Então, a gente tem que saber que a gente vai ter que ter um extintor naquele ambiente que possa estar em uma distância aí de até 25 metros. Até. Professora, pode estar mais próximo? Pode. Até 20 metros. Menos não. Ou mais que isso, não. Menos pode. Vai ter que ser ele esteja localizado aonde ele possa atender aquele raio daquele ambiente, certo? No mais próximo possível. E o ambiente, ele não pode estar obstruído. Eu não posso ter dificuldades de chegar até o extintor. Tem que ser um ambiente livre, onde eu tenha acesso e que ele esteja também sinalizado. Voltando. E aqui é justamente em relação à questão da carga do incêndio. Alguns exemplos, como, por exemplo, um incêndio residencial, né? Essa divisão aqui vai estar em relação a que vai ter no documento técnico de informação, certo? Mas ao lado a gente tem essa carga de incêndio. Então a gente já vê aqui que, por exemplo, nos apartamentos, o apartamento é um ambiente que ele é de risco baixo, porque a carga de incêndio dele é até 300 microjoules. Aí eu já encontro aqui, nessa tabela onde fala de antiguidades, já um incêndio, que ele é um incêndio médio, que ele já tem 700 microjoules por quilômetro quadrado, por metros cúbicos, quer dizer, em microjoules por metros cúbicos. Aí, artigos de cera, já é um risco alto. Ele já tem uma carga de incêndio de 2.100 microjoules, certo? Então, isso aqui a gente vai ter essa descrição nessa tabela e ao lado a gente tem essa classificação dessa carga. E aí a gente vai observar justamente assim, essa carga de incêndio, vai conseguir identificar o risco, se vai ser médio, alto ou baixo, né? E as saídas de emergência. Vamos ter que identificar a população, especificar os corredores, escadas, rampas, portas. Imagine, por exemplo, está acontecendo um sinistro, iniciou um incêndio em um ambiente que ele tem várias pessoas. E certo, tem rampa, né, para poder liberar a saída nesse momento. Mas será que a rampa que tem nesse ambiente, ela é uma rampa adequada? Porque imagina o povo tudo doido, tudo com medo do fogo, querendo fugir daquele local, a rampa ela não estando
adequada, a pessoa está correndo, vai lá e escorrega. E aí? Vai proporcionar um acidente tão maior quanto o que já está acontecendo. Então, eu tenho que verificar se a minha rampa ela realmente está com condições de atender a uma possível situação. Porque a gente tem que lembrar que, como técnico de segurança, a gente trabalha com probabilidades e a gente trabalha com a insegurança. Sabendo que a gente não tem como anular 0% o risco, a gente tem que trabalhar em cima das probabilidades, que pode acontecer 15%, 20%, 50%, certo? A gente tem que trabalhar em cima da probabilidade do risco que pode acontecer. Então, uma visão futura do que pode acontecer. Então, a gente sempre vai ter que colocar isso na cabeça da gente. Aqui pode acontecer um acidente, então eu já tenho que olhar o local já visualizando um possível acidente que vai poder acontecer lá. Então, eu tenho que manter essas saídas de emergência todas de acordo com o que se pede, certo? Se tem a iluminação nos corredores, se as escadas elas são adequadas, se as rampas elas são adequadas, se eu tenho realmente portas, corta-fogo, se algo está precisando da manutenção, por isso que a gente faz o checklist. Não sei se vocês lembram daquela fichinha que eu mostrei, mas aquela fichinha é justamente o acompanhamento que a gente faz a respeito das condições que está não só os instrutores, mas também todos os outros elementos que compõem o treinamento, como também o projeto de combate a incêndio. Verificar a distância máxima a serem percorridas, que é justamente a distância em relação à questão desses extintores, se realmente está adequado, se está mais distante, ou se eu tenho que minimizar ainda mais essa distância, ou colocar mais extintores, então eu vou ter que observar isso, verificar a questão de corrimões e guarda-corpos. Né? Então, a escada enclausurada é mais comum, certo? Que justamente para as saídas de emergência. E a gente tem outro tipo de escada, que é o corrimão e o guarda-corpo. A gente já observa que ela é mais espaçosa, tem a questão justamente dos corrimões aí, enfim, o corrimão. E esse aqui é o exemplo, certo? Ela é mais espaçosa, ela proporciona mais segurança. Essa aqui, ela já é um pouco mais fechada. A questão do corrimão. E a iluminação. Não sei se vocês, com certeza, já devem ter observado essas lâmpadazinhas em determinados ambientes. Chega na instituição, até mesmo ali no educandário. Nos corredores, que vocês, vez ou outra, podem encontrar umas lâmpadazinhas dessas no teto, né? Que elas vão ser instaladas a 2,5 metros, certo? Porque, de repente, começou um incêndio, apagou a luz, faltou energia, essas lâmpadas, elas vão justamente estar ali para sinalizar. Elas têm uma bateria que elas vão estar sinalizando e vão estar iluminando aqueles ambientes, justamente para poder guiar as pessoas, né? Então, eu preciso ter isso, porque pode sim faltar energia caso eu tenha um incêndio. Então, essas lâmpadas, elas são extremamente necessárias. Então, a distância máxima entre os dois pontos de uma iluminação de aclaramento deve ser de 15 metros ponto a ponto. Então, a cada 15 metros, eu vou ter que ter uma lâmpada dessa, instaladas a 2,5 metros do piso. Tenho que ter também, como finalidade, reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando, proibindo e orientando o abandono seguro da edificação em casos de incêndio. Então, justamente, elas vão fazer esse processo de sinalização, né? Isso que a gente já viu na aula passada, a necessidade da gente identificar essas placazinhas, entender elas, isso que a gente repassa justamente no treinamento, certo? E elas vão ter que estar claras, a imagem perfeita, ela não pode estar rasurada. A questão das outras sinalizações para o equipamento de emergência,
no caso, hidrantes, telefones, extintores, mangueiras, as sinalizações de orientações no caso de saída. E aqui é uma imagem, justamente, como deve estar o ambiente, certo? Ele deve ser justamente sinalizado nesse padrão. Então, algumas sinalizações. Alguns extintores, né? Isso, então, o de água pressurizada, AP, de 10 litros, ele vai me corresponder à classe A. O PQS, ele vai corresponder à classe B e C. Então, aí você já mata 2 coelhos com a cajadada só. O extintor PQS, ele já serve para esses 2 tipos de incêndio. Serve para o incêndio B e vai servir para o incêndio C, né? Da mesma forma é o CO2. E aí, esse é ótimo. Esse extintor, ele é perfeito, que é o extintor ABC, que serve para os 3 tipos de classes de incêndio. Isso aqui é fundamental que tenha um desse no ambiente de trabalho, porque às vezes você está lá, no ambiente de trabalho, ocorre um sinistro, mas beleza que os seus funcionários, eles são treinados, eles sabem reconhecer. Mas se tiver um visitante ali, certo? Se for uma pessoa que não conhece, que não sabe. Então, a partir do momento que ele tem esse extintor ABC disponível, ele pode utilizar ele para esses 3 tipos de incêndio, né? Então, em casos de dúvida, corram para esse extintor, o ABC. Então, aí, né, as vantagens do PO ABC, que é segurança do operador, de quem vai operar esse extintor, e também não precisa identificar a classe do fogo. É isso? E aqui é justamente, isso aqui faz parte do dimensionamento. A gente vai ter o extintor e a gente não pode chegar e colocar ele de qualquer forma, certo? A gente vai ter que atender alguns pré-requisitos em relação às instalações desses extintores, que é o quê? Ele vai ter que ter uma distância acima dessa placa de 1,80 m. Então, aqui, com a distância até a placa, do chão à placa, 1,80 m. A distância do extintor ao chão, ele vai ter que ser de 1,60 m, certo? E aqui, da base acima, o extintor ele deve estar a uma altura de 20 centímetros, certo? Ok? Da mesma forma que em relação à questão da imagem. Altura 50 centímetros, lateral 30 centímetros e com fundo vermelho. Então, isso aqui, gente, tem que ser seguido. Isso aqui é regra, certo? Para colocar o extintor no ambiente de trabalho, tem que seguir essa regra. E no solo, gente, nós temos essa faixa aqui, certo? Nós temos essa faixazinha, que ela também tem que ter esse dimensionamento aqui, certo? Aonde eu estou colocando o meu extintor. Então, as condições de uso do extintor, como eu falei, tem que estar numa localização adequada, um bom estado de manutenção e de conservação. O agente do extintor deve ser apropriado, o agente que é justamente ele vai atender qual tipo do incêndio que ele vai estar exposto ali. E o operador, ele tem que estar preparado, ele tem que saber usar, ele tem que reconhecer, certo? E aqui é justamente a imagem. Eu tenho como utilizar ele. Retirar o lacre, retirar o pino de segurança. Esse pino de segurança está vendo esse cinzazinho aqui? É justamente o pino de segurança. Retirei o lacre, que é esse amarelo. Tirei o lacre, depois que tirei o lacre, puxei o pino de segurança. Não está sendo som não, professor. Oi. Tá ouvindo? Continua sem som. Oh, meu Deus. Oi. Eu tô ouvindo. Eu tô vendo tudo. Ai. E aí, tá ouvindo aí? Quem não tá ouvindo? Ótimo.
dar continuidade. Então, vai retirar esse lacre aqui e vocês depois vão retirar o pino de segurança. E aí vão acionar a válvula na direção da base do fogo, certo? Pronto. É desse jeito. E aqui a gente tem... Oi. Professor, eu ia colocar isso no meu slide, viu? Como usar corretamente o extintor. Olha só. Pode colocar. Quanto mais a gente falar disso, melhor. Voltou. Ai, meu pai, que vergonha. Eu falando, pensando que meu celular... Oh, meu Deus. Tava saindo som, do nada parou de falar. Ai, Jesus. Mas vai dar certo. Então, a gente tem os hidrantes. Esse aqui é o mais conhecido que a gente sempre viu nos desenhos animados, né? Então, o hidrante a gente já liga a esse. E temos também esses que são embutidos já na parede. Também tem o mesmo, vão seguir alguns direcionamentos, certo? A gente não vai retirar essas mangueiras que estão dentro dele e usar de qualquer forma. Tem uma técnica correta de como é utilizada ela, de como, quando a gente termina de utilizar ela, o que a gente tem que fazer. A gente não pode simplesmente enrolar e colocar ela no local. A gente também tem que fazer a questão das manutenções, verificações, porque geralmente esses engates que tem aqui, essa rosca, ela pode enferrujar, ela pode amassar. Então, na hora que está acontecendo a situação, ela tem que estar devidamente correta, em um bom estado de uso, senão nem adianta ter. Temos também as bombas. Observem que essas sinalizações aqui, elas são justamente sinalizações vermelhas, né? Então, sempre esses recursos, eles vão ter esse tipo de sinalização. Requer o quê? Chama atenção mesmo. Então, você tem que estar ali para chamar atenção, né? Temos também esse dispositivo que ele fica embaixo, certo? É para eu poder acoplar a minha mangueira, certo? Eu não tenho esse tipo de hidrante aqui, esse hidrantezinho aqui, mas eu tenho esse dispositivo, então eu acoplo esse dispositivo aí e libero a água, né? E os sprinklers, que é justamente o que a gente chama dos chuveirinhos, né? Que ficam no teto, e quando estiver acontecendo o princípio de incêndio, ele vai lá e libera a água e começa a jorrar em todo o local. E temos os alarmes de incêndio, que são ativados por meio de sensores, né? Então, eles percebem, eles sentem a questão possivelmente de fumaça e, de repente, eles são acionados e é como se fosse uma campainha mesmo. E aí, após acionados, geralmente os sprinklers também são acionados. Não sei se vocês já devem ter visto em filmes e tal, que de repente a pessoa quer chamar a atenção, precisa resolver alguma coisa, enfim, quer colocar incêndio no prédio, queima só um pouquinho de papel, coloca dentro da lixeira. Então o alarme, ele identificou aquele cheiro e foi acionado o alarme, né? Então começou a campainha, tocou e os spinners automaticamente também são ativados. Temos as mangueiras, como eu falei, devem ser corretamente enroladas e observadas as suas saídas, certo? Essas saídas aqui, elas têm que estar devidamente corretas, não podem estar amassadas, não podem estar enferrujadas, elas devem estar muito bem adequadas para serem utilizadas, né? E é isso. O conteúdo é esse. Por hoje, o assunto realmente de conteúdo a gente encerrou. Pode mandar o slide no grupo? Pode mandar no grupo, no privado, tanto faz. No e-mail. Não, eu Pode mandar. Esse slide. Esse slide. Ah, tá, claro. Professora, meu celular vai desligar. Eu perdi meu carregador, tá em 1%, pelo amor de Deus. Não, então Você tchau. coloca no grupo e eu vejo lá. Tá bom, pode deixar. Coitado, foi embora. Ai, meu Deus. O meu celular, ele já ocasionou essas coisas. Mas é isso, eu vou disponibilizar também esse slide para vocês. Não sabe não, cortar meu cabelo.
Viu? E é isso. E aí, quais são as dúvidas? Vocês querem? Nenhuma. Clara, vai falar não? Não, acho que já deu para entender tudo. Você vai mandar Ok. slide, então vai dar certo. Professora, depois mande o nome do aplicativo para mim, por favor, para mim baixar aqui, ver se dá certo, eu fazer meu trabalho. Tá, me cobrem, podem cobrar. Eu ainda tenho que fazer uma atividade da instituição para mandar ainda hoje. Então, quando eu encerrar aqui, eu vou fazer isso, mas eu vou enviar também isso aí. Ok? Então, eu encerro aqui. Tá bom, boa noite aí. Boa, boa, boa. Tchau, tchau, tchau.